Olá, amigos. 15 de agosto de 2014, legítima defesa em foco. Senhoras e senhores, o país vive o choque da tragédia aérea de Santos, que matou o candidato à presidência da República, Eduardo Campos, pelo PSB de coligação, e outras 6 pessoas, todas elas jovens. Há muito que lamentar, evidentemente. Trata-se da perda de 7 vidas de pessoas muito jovens, de pessoas produtivas, de pessoas evidentemente muito queridas por suas famílias. Mas já começa, até na imprensa, aquela história de santificar o falecido. Eduardo Campos não era santo, assim como não há um santo sequer na política brasileira e não há um santo sequer na política partidária de qualquer parte do mundo. Fala-se até de que seria de mau tom discutir questões políticas relacionadas à morte do candidato nesse momento, mas isso é outra hipocrisia, porque até as pedras sabem que assim que a notícia circulou, no primeiro segundo após circular a notícia, já começaram as articulações dentro dessa coligação para decidir o destino político dela. E já há reuniões a esse respeito, sem dúvida nenhuma, e até neste momento em que eles falam, já há até a manifestação da família, na pessoa do irmão e da viúva do falecido candidato, no sentido de que a coligação deve impor, deve adotar a candidatura da que figurava como vice na chapa, Marina Silva. Então é muita hipocrisia falar que esses assuntos não têm sido discutidos. Têm sido discutidos sim, intensamente. Dá engulhos, dá vontade de vomitar ver um maligno ex-presidente da República, Luiz Inácio da Silva, a telefonar para familiares do morto chorando e dando declarações de que se tratava de um personagem político, praticamente um herói nacional, quando se sabe perfeitamente que nas hostes do Partido dos Trabalhadores ele era considerado um traidor, porque cresceu politicamente à sombra desse poder, e cresceu mesmo à sombra desse poder, e depois com ele rompeu quando afloraram as suas ambições presidenciais. Nesse ponto, é verdade, e sem dúvida nenhuma, é esse o dado de que as pessoas têm de dispor e analisá-lo com tranquilidade, para chegar à conclusão que não se trata aqui de santos, não há santos na política brasileira. E por outro lado, continua a questão das eleições que estão aí. Essa coligação tem 10 dias para indicar o substituto de Eduardo Campos. A meu ver, será indicada a Marina da Silva, porque caso contrário a coligação se desfará. A coligação feita a muito custo, articulada a muito custo por Eduardo Campos, se desfará, virará poeira. E com a concorrência, e com Marina da Silva concorrendo à presidência da República por essa coligação, a meu ver, haverá o fenômeno de um aumento do número de intenções de voto, que as pesquisas, acredito, mostrarão, para essa coligação, com a recuperação de algumas intenções de voto, de um bom número de intenções de voto de Marina da Silva, lembrando que ela tem um histórico de quase 19% em uma eleição presidencial. E esses votos sairão de onde? A meu ver, sairão das intenções de voto da candidata oficial ungida do Partido dos Trabalhadores, Dilma Rousseff. O que, inevitavelmente, levará o pleito a segundo turno, mas se traduzirão apenas num pequeno aumento das intenções de voto do candidato Aécio Neves, porque o segmento do agronegócio, que estava em grande parte com Eduardo Campos, certamente não formará com Marina Silva. Há uma incompatibilidade total e absoluta, que a candidata já deixou muito claro em muitas oportunidades. Ela abomina o agronegócio, ela é inimiga do agronegócio. Por outro lado, meus amigos, isso não nos consola muito, porque havendo um quadro, como parece que haverá, de segundo turno entre Dilma Rousseff e Aécio Neves pela coligação PSDB, é claro que a Marina Silva, que em sua essência é uma candidata comunista, apoiará a candidata Dilma Rousseff.
e conseguirá, sem dúvida, levar muitos dos votos dos eleitores dela para Dilma Rousseff, o que torna o quadro do segundo turno um pouco mais desfavorável para o futuro do país. Com base nesse conhecimento, é dever do eleitor brasileiro acompanhar o quadro e tomar sua decisão desde já. E seja lá qual for a composição de forças, mudar o poder, alternar o poder, apear do poder essa gente maligna que está nos gabinetes do poder do Planalto Central hoje e que vem infernizando e praticamente destruindo a economia do país. E perante todo esse quadro, temos de continuar a nossa luta. Nesse sentido é que realizou-se no dia 12 passado, pelo Instituto Plínio Correia de Oliveira, o evento Estatuto do Desarmamento, 10 anos de fracasso e opressão, a que nos referimos aqui. Foi muito bem concorrido e atingiu o objetivo. Tivemos lá uma palestra por mim efetuada a respeito dos números que confirmam, que comprovam esse fracasso e comprovam, portanto, a opressão que se faz sobre a população brasileira mediante o Estatuto do Desarmamento, e também uma brilhante palestra do professor doutor Adilson Dallari sob a ótica constitucional, uma palestra muito palatável, muito tranquila de entendimento pelo público em geral, mesmo as pessoas não versadas em direito, não as pessoas que sejam cooperadoras do direito, digamos assim. A esse respeito, recebemos uma mensagem na ocasião da divulgação do evento, que tem de ser comentada, de uma participante nossa, a quem respeitamos muito, a senhora Elza Linde Miranda Cardoso, que mandou um e-mail muito candente, em resumo dizendo que um evento como esse não produz efeito algum, que estamos a fazer de conta que fazemos alguma coisa e propondo medidas de muito mais eficácia na ótica dela, ligadas até ao passado militar do pai, dizendo ela que se fosse militar como era o pai, um general aparentemente, pelo teor da conversa, ela saberia se articular para uma solução verdadeiramente eficaz para o país. Bem, senhora Elza, senhoras e senhores, nós não pregamos guerra civil, nós não pregamos ruptura institucional, nós acreditamos que ainda temos fôlego democrático no país. Então, o que o movimento pela legítima defesa faz, o que a coalizão brasileira pela legítima defesa faz, é manter uma trincheira de combate político, enquanto houver espaço para isso. Nesse sentido, há trabalhos diversos, há atividades diversas, voltadas para o convencimento dos cidadãos brasileiros, voltadas para chamar a atenção dos cidadãos brasileiros, para pressionar o poder político. E o evento do dia 12 foi feito exatamente nesse sentido, com a divulgação de um manifesto à nação e às autoridades da nação, especialmente do poder legislativo. Continuaremos a fazer esse tipo de pressão. Continuaremos a buscar a solução no plano político, porque no plano do judiciário, a senhora menciona que deveríamos entrar com uma ação direta de constitucionalidade, como bem informou o professor Adilson Dallari no referido evento. Essa ação direta de inconstitucionalidade já foi tentada e foi rejeitada por um Supremo Tribunal Federal que nem tinha a composição completamente aparelhada que tem hoje. Se tentássemos hoje, então seria muito pior. Essa é a realidade. E continuaremos com a nossa luta sempre de modo prudente, sempre de modo pacífico, manso, respeitador das autoridades, mas nunca subserviente. Não nos acovardaremos em hipótese alguma. Não nos calaremos pelo direito em hipótese alguma, mas sabemos as etapas desse processo de combate. Aos atiradores e caçadores e colecionadores, é importante que saibam da edição da portaria número 17 do Comando Logístico do Exército, publicada no Diário Oficial da União, no dia 11 de agosto de 2014. Em suma, essa portaria transfere, descentraliza as decisões sobre a autorização de armas, equipamentos, inclusive de recarga, de interesse de caçadores, atiradores
entidades do tiro desportivo, transferindo o poder de autorização nesse sentido e mais algumas outras situações aos serviços de fiscalização de produtos controlados, portanto às regiões militares, sem ter que levar o processo, passar o processo todo por Brasília. É um ganho, facilita a vida de todos os atiradores desportivos do país. E saibam também, senhoras e senhores, que a Companhia Brasileira de Cartuchos, CBC, assumiu o controle acionário da Forjas Taurus. A CBC, então, que praticamente é a única fábrica de munição do país, agora detém a maioria do capital votante, portanto é o que interessa, o capital com direito a voto da Forjas Taurus, a maior indústria de armas do país. É uma notícia relevante e é uma notícia que devemos aceitar com alguma reserva com relação aos seus efeitos, porque ela tende ao monopólio. Já há um certo monopólio de armas de fogo, de munição, e a CBC assumir o controle da Taurus, no nosso entender, amplia o monopólio. Nós não somos contra a ampliação do capital. O propósito do capital, como diziam os meus professores no curso de administração, é o monopólio. O capital busca o monopólio, isso é natural, é normal. Mas, por outro lado, para preservar a concorrência e a qualidade em prol dos consumidores, todos os países contemporâneos adotam certas leis antimonopólio, certas leis antitrust e adotam mecanismos para evitar a cartelização de setores. No nosso entender, a concorrência é benéfica principalmente para o consumidor. E é por isso que gostaríamos de uma ampliação e não de uma concentração. Mas a notícia é relevante e deve ser de seu conhecimento. Legítima defesa é um direito que nós reputamos constitucional e assim o reafirmamos no evento de 12 de agosto passado, promovido pelo Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Continuaremos a combater por ele. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.